Olá, seja muito bem-vindo ao Gota Channel. Eu sou Henrique Sampaio, reumatologista, e o tema do vídeo de hoje é baseado na seguinte pergunta: tenho um ácido úrico alto, mas nunca tive gota. Devo tratar? Fique aqui comigo que eu comentarei com você sobre os potenciais riscos e benefícios de tratar esse indivíduo e também das orientações gerais das sociedades de reumatologia. Após a primeira crise de gota na vida. É importante a gente lembrar, fazer um background aqui de um assunto que eu já comentei no último vídeo que eu fiz aqui para você. Não é todo mundo que tem ácido úrico alto que vai evoluir para a doença, para a gota em si. Temos estudos então demonstrando que indivíduos com ácido úrico acima de 9, bem elevado, após 5 anos de evolução, apenas 20% deles evoluíram para a gota. Indivíduos com ácido úrico acima de 10, após 15 anos de evolução, metade deles evoluíram para a gota. Portanto, a gente vê que uma parcela significativa dos indivíduos com ácido úrico alto nunca terão a doença, nunca terão a gota. Será que vale a pena então tratar todo mundo que tem ácido úrico alto, mesmo sem a doença? A partir do momento que tem gota é uma outra conversa, a gente vai tratar. Porém, quando não tem gota, a gente tem que pesar o quê? Os potenciais riscos e benefícios desse tratamento. Vamos começar com os riscos. Todo medicamento que a gente toma, por mais simples que ele seja, ele pode apresentar efeitos adversos, efeitos colaterais, toxicidade. Qual que é o medicamento mais utilizado para baixar o ácido úrico no mundo? O halopurinol. Ele, em geral, é bastante seguro, porém, ele tem associação com uma síndrome bastante rara, porém potencialmente grave, que é a síndrome da hipersensibilidade ao halopurinol, que leva a uma disfunção de diversos órgãos, inclusive com risco de morte. Leva a uma lesão de pele bastante extensa e bastante grave. Ainda bem que a sua prevalência é muito rara, em torno de 0,1% dos indivíduos. E benefício? Vamos falar sobre benefício. Será que valeria a pena a gente tratar então esse indivíduo que tem ácido úrico alto, porém nunca teve a gota? Porque a gente sabe que o ácido úrico é um fator de risco independente cardiovascular, ou seja, ele está associado à hipertensão, à insuficiência coronariana, à insuficiência cardíaca, aumento do risco de AVC, tem estudos demonstrando isso. Portanto, ele teria um potencial benefício de tratar esse indivíduo para diminuir o risco de evoluir com essas doenças cardiovasculares. Na teoria, isso é verdade, porém na prática isso ainda é controverso. Os dados dos diversos estudos científicos eles são conflitantes em relação a isso. Estamos aguardando um estudo chamado All Heart Study, que está avaliando pacientes que já tiveram problema, já infartaram, a gente chama de coronariopatas, ou colocaram stent, fizeram angioplastia. Se esses pacientes, diminuindo o ácido úrico, mesmo que nunca tenham apresentado gota, se eles têm um melhor desfecho, uma melhor evolução do ponto de vista cardiovascular. Ainda estamos aguardando esse estudo. O que as sociedades de reumatologia dizem? Vamos começar com a última diretriz, com o último guideline da Sociedade Americana de Reumatologia de 2020. Ela orienta não tratar esse indivíduo com ácido úrico alto sem gota, que a gente chama de hiperuricemia assintomática. Orienta não tratar. A Sociedade Europeia, no seu último guideline 2016, não se posiciona especificamente em relação a isso.
só traz à tona a questão do ácido úrico ser um fator de risco independente cardiovascular. A Sociedade Japonesa, em 2019, na sua última diretriz a respeito desse assunto, orienta tratar o paciente com ácido úrico alto sem gota em 4 situações. A primeira, quando o seu ácido úrico está acima de 9, bastante elevado. A segunda, com ácido úrico acima de 8, com a presença de alguma complicação. Pode ser pedra no rim, nefrolitise, ou se não, acima de 8 com alguma comorbidade, como diabetes, síndrome metabólica, hipertensão, AVC, coronariopata, insuficiência cardíaca. Nesses casos valeria a pena. Ou se não, um ácido úrico alto, em qualquer valor, associado à doença renal crônica. Esse é o guideline, a diretriz, a orientação japonesa. Portanto, a gente vê aqui que nós temos que avaliar caso a caso e ponderar o risco cardiovascular de cada paciente e dosar o risco do efeito adverso, da toxicidade de um possível medicamento que iremos utilizar para baixar o ácido úrico desse paciente. Em geral, um indivíduo que tem um risco cardiovascular muito alto, diabético, hipertenso, síndrome metabólico, obeso, renal crônico, coronariopata, que vem com aquele pacote de risco cardiovascular muito importante. Mesmo que ele nunca tenha tido gota, se esse paciente tem um ácido úrico alto, a tendência é a gente tratar nesse cenário. Se você gostou desse assunto, comente, compartilhe, nos siga aqui no nosso canal e participe ativamente desse nosso movimento, dessa nossa jornada para mudar a história da gota. Um forte abraço a você e até a próxima.